investidor, tudo jóia? Quem vos fala é o Maicon Gama e hoje estamos aqui a debater a importância do planejamento financeiro. E ninguém melhor para falar de planejamento financeiro se não for um planejador financeiro. Estou aqui com o Eduardo Melo, sócio fundador da Rio Claros Investimento, primeira agência gestora, a primeira gestora de Brasília, né? A primeira gestora independente de Brasília. Exatamente. Então, Eduardo, muito obrigado pelo convite, por aceitar que é Investidor S.A. grave esse podcast com você. E antes da gente debater sobre a importância do planejamento financeiro, conta um pouco da sua história para a galera. Perfeito. Primeiramente, quero agradecer ao convite, parabenizar a Investidor S.A. O trabalho que vocês estão fazendo nas mídias está sensacional, né? Muita gente acompanhando, eu estou acompanhando de perto o planejamento, o trabalho de vocês. Queria parabenizar o Maicon, que é uma pessoa que eu já conheço há algum tempo já e tem feito um trabalho sensacional. Bom, Maicon, o início dessa história de planejamento financeiro começou, acho que como todo mundo ali, né, que quer entrar no mercado financeiro, começa a estudar um pouco do mercado, e eu tive acesso a esse tipo de trabalho, né, a poder entrar no mercado financeiro mais ou menos 6 anos. Foi quando eu conheci uma empresa aqui em Brasília, né, e as pessoas me deram a oportunidade de trabalhar nessa empresa, e no início do trabalho era um trabalho de agente autônomo de investimentos, onde a pessoa falava ali, onde a pessoa podia investir e fazia todo aquele trabalho através de uma corretora. Tá? Mas os sócios fundadores dessa empresa são pessoas que eu sou eternamente agradecido, que é Felipe Chad, Thiago Guedes, Pedro Ivo, Vini e Ives, né? Quero deixar claro aqui, mencionar o nome deles, são pessoas que eu tenho uma gratidão enorme. Tá? Eles mudaram o mindset, falaram assim, olha, se a gente entrar num outro tipo de pegada, né? Que é a pegada de sentar ao lado do cliente, a pegada de entrar com o cliente, sentar e não falar assim, olha, você quer investir por quê? Porque você quer aumentar seu patrimônio, você quer investir aqui na empresa XYZ porque a empresa está pagando X. Não, ele queria entender o porquê o cliente estava tomando a decisão de fazer o investimento. Queria entender quais eram os objetivos. Qual era o objetivo? Seu objetivo era comprar um carro, você era trocar o imóvel, comprar o primeiro imóvel, ou ter uma independência financeira, um momento em que a pessoa ia desacelerar profissionalmente. Com isso surgiu a empresa de planejamento financeiro em Brasília. Na época foi a primeira. Hoje nós temos várias empresas, graças a Deus esse mercado tem crescido bastante, mas na época foi a primeira empresa de planejamento financeiro de Brasília. Sentar ao lado do cliente. Eu tive acesso a essa empresa, foi onde eu comecei o trabalho de planejador financeiro, sempre com uma mentoria muito forte. Esse é o grande diferencial. Quando a gente faz a contratação de um planejador financeiro, a gente tem um acompanhamento, tem uma mentoria, tem que formar a pessoa, tirar algum paradigma, algum dogma ali do mercado financeiro, mas ensinar a pessoa qual que é o trabalho de um planejador financeiro, e o trabalho de um planejador financeiro ele tem uma filosofia. Então o que a gente vai falar agora há pouco. Com isso, a empresa expandiu, tiveram algumas negociações, uma empresa foi vendida para um banco de investimento em São Paulo e eu fiquei em Brasília tocando o projeto junto com o João, que é o meu sócio e hoje é o CEO da empresa. Né? Hoje eu sou o diretor comercial da Rise, ou da Rise, que agora se chama Rio Claro Investimentos, né? Que teve essa transição, que a gente vai falar um pouco mais sobre essa transição também de primeira empresa de planejamento financeiro em Brasília na época e agora primeira gestora independente de Brasília. Hoje a gente faz a gestão direta dos ativos dos clientes. E nesse período eu fiquei com o João em Brasília. E em uma conversa nós decidimos que nós iríamos abrir uma empresa nossa, né? Começar um trabalho do zero. E a gente, com isso, fundamos a Rise, que era uma empresa de planejamento financeiro. E da Rise nós evoluímos em tudo, inclusive no nome. A Rise hoje se tornou a Rio Claro Investimentos. Maravilha. E assim, só para a galera entender, tem muitos paradigmas, igual você mesmo mencionou, e como que é o modelo de... Vocês são educadores financeiros, vocês são de fato gestora, e como que vocês trabalham gerindo pessoa física, pessoa jurídica? Me explica um pouco para a galera. Perfeito. O trabalho de planejador financeiro, ele envolve educação financeira também. Se você for atrás de um planejador financeiro inclusive certificado, CFP, ele abraça também essa parte de educador financeiro. Não é o caso da Rio Claro Investimentos. Na Rio Claro,
A gente já trabalha com uma pessoa que tem uma educação financeira, né? Ela tem uma capacidade de poupança ou tem um patrimônio inicial para começar um trabalho. A gente vai sentar com a pessoa, a gente fala assim, a ideia de você se tornar uma empresa de planejamento financeiro é como se fosse um trabalho ali, eu comparo muito esse trabalho ao trabalho de um médico. Quando você chega para uma corretora e fala assim, olha, eu tenho uma pessoa que trabalha numa corretora, eu tenho 10 mil reais, ou 50 mil, ou 100 mil reais para fazer um investimento. A pessoa vai olhar para você e falar, ok, isso aqui está rendendo mais. Perfeito. Esse foi o diagnóstico que ela te deu. No trabalho de planejamento financeiro, eu não vou olhar apenas para o rendimento. Eu vou olhar para a pessoa, qual que é o objetivo dela. Imagina que a pessoa fala assim, eu tenho 100 mil reais e eu quero investir. Ok, você vai investir em ações da empresa XYZ. Ok, daqui a 4 meses tem uma oscilação que é normal, né? Faz parte ali do risco, né? Do negócio. E daqui a 6 meses o dinheiro caiu 30% ou 40% dentro do que ele investiu. Tá? E ele chega para mim e fala assim, olha, isso não podia acontecer porque é o dia do meu casamento. Então o trabalho do planejador financeiro vai entender para qual finalidade ele quer investir. Entendeu? Então ele falou assim, olha, para o casamento, então eu vou deixar em algo mais conservador, vou deixar algo bem tranquilo ali para ele, eu vou proteger o patrimônio dele. Você entende que a preservação desse capital é mais importante do que o rendimento. Ele precisa preservar, porque senão ele não casa. Aí a esposa dele vai lá e vai atrás dele. Então assim, entender qual que é o objetivo é a essência do planejamento financeiro. Então eu comparo muito o meu trabalho ao trabalho de um médico, que não existe o melhor remédio, não existe o melhor investimento, existe o melhor investimento para você. Quando você chega no médico, você fala assim, olha, eu tô com dor de cabeça. Ele vai perguntar para você há quanto tempo você está sentindo essa dor de cabeça, qual que é o nível de dor, e depois ele vai mostrar para você onde você vai comprar o remédio, qual remédio você vai fazer. Agora você concorda comigo que a maioria das pessoas que estão com dor de cabeça em casa, o que elas fazem? Elas saem de casa e vão até a farmácia e compram um remédio. Quantos remédios para dor de cabeça existem? Vários. O mercado financeiro da mesma forma. Tá? A farmácia é o mercado financeiro. Quantos fundos de renda fixa existem? Quantos fundos multimercado? Quantas ações existem? Quantos fundos imobiliários? Agora, o trabalho do planejador financeiro é filtrar isso e falar para você, olha, o seu remédio é X, o seu remédio é Y, o seu remédio é Z. Essa é a essência do planejador financeiro. Entendi. Então, assim, um planejador financeiro, ele pode recomendar ativos, ele pode analisar eles, ele trabalha com base nisso, de recomendação e análise de investimento voltado para o cliente. Perfeito. Se um planejador financeiro que tem a certificação específica para isso, sim. No caso da Rio Claro Investimentos, a gente tem uma equipe técnica, que a equipe técnica é formada por 2 profissionais. Esses 2 profissionais têm a certificação de CFP, CNPI pleno, e eles são CGA também, que faz parte ali já da área de gestor. Então, um profissional que tem uma certificação, ele tem autorização para fazer esse tipo de recomendação. Entendeu, né, pessoal? E assim, quando a gente se trata de planejamento financeiro, tem a galera, né, não sei se é só da geração dos 30 para baixo, mas culturalmente, né, falam-se que a Bolsa de Valores é o lugar que você fica rico rápido, né? Que você, os ganhos são estratosféricos e que é possível você ganhar muito dinheiro rápido e de repente você em 2 anos ter, sei lá, 1.042.000 reais na conta. Bom, acredito que isso, se isso acontece, é uma mega sena, né? Porque eu não conheço as pessoas que ficaram. Tem uma minoria, uma minoria do mercado financeiro que consegue manter um ganho, mas assim, existem estatísticas, né? Existe uma média de ganho. Assim, o nosso cliente hoje, o cliente do planejamento financeiro, ele não é um cliente voltado somente para a bolsa, né? Inclusive a Rio Claro não faz esse tipo de recomendação. A gente entende que é uma ferramenta, eu invisto na minha pessoa física, a pessoa pode investir cada um aqui na pessoa física, mas não é um trabalho que a Rio Claro desenvolve hoje. A gente faz uma carteira, geralmente é uma carteira ali bem diversificada para o cliente, a gente pode adicionar, mas a gente não é uma pessoa que fala assim, olha, trade. Não. Assim, a gente entende que é uma ferramenta
do mercado, mas não uma ferramenta para o cliente do planejamento financeiro hoje. Claro que isso é um mercado muito grande, mas assim, a Rio Claro hoje ela não quer abraçar todo o mercado, ela quer sentar e ajudar aquele segmento do planejamento financeiro. Para isso existem outras empresas muito bem conceituadas, como a Investidora SA, para a pessoa poder tirar essas dúvidas e poder entender. Exatamente. E quando a gente vai falar de planejamento, geralmente tem passos a seguir, né? Obviamente que agora estamos fugindo do conceito Rio Claro Investimentos, mas para os nossos telespectadores e para os nossos ouvintes, como que a pessoa pode buscar se planejar melhor, como que ela pode buscar uma forma de organizar, seja se ela estiver inadimplente, seja se ela quiser poupar mais. Como é que funciona a estrutura de um planejamento financeiro partindo do zero? Digamos que a pessoa não tem nada, está devendo e ela quer de repente aumentar a sua capacidade de renda e poupança. Perfeito, então eu vou falar um passo antes de se tornar cliente da Rio Claro, beleza? Então a primeira coisa, você precisa entender para onde o seu dinheiro vai. Tá? Como você entende para onde o seu dinheiro vai? Você precisa colocar no papel quais são as suas receitas e quais são as suas despesas. Depois que você definiu isso, você consegue dimensionar para onde vai a maior parte do seu dinheiro. Quando a gente coloca isso no papel, a maior parte do nosso dinheiro ele está indo para os gastos fixos, né, que é a prestação do imóvel, o aluguel do imóvel, a prestação do carro, ou até mesmo o combustível, ou a escola do filho, tudo isso. E são gastos que quando a gente olha, a gente fala assim, olha, é difícil abrir mão desses gastos, mas a gente pode abrir mão dos outros. E esses outros fazem uma diferença, né? Quando eu comecei a investir, eu não tinha 10 mil, 15 mil, 20 mil reais para investir, eu tinha 100 reais. E eu comecei com 100 reais. Foi acumulando, 2 anos depois, ali mais de 1 milhão, brincadeira, isso é coisa da vida. Mas assim, foi acumulando, e com isso você vai criando um hábito de poupar. Você vai começar a ter um hábito saudável. Eu falo assim, que o primeiro passo é você controlar suas receitas e despesas. Você pode fazer isso num caderno, numa folha em branco, você pode utilizar aplicativos, você pode utilizar o Excel, se você domina o Excel. Isso são ferramentas que vão poder te ajudar. Quando você faz isso, controla a receita e despesa, isso é um hábito angular. O que é um hábito angular? É um hábito que te gera outros bons hábitos. Tá? Por exemplo, se você vai para a academia e você começa a malhar, o que muda na tua rotina? Você começa a se alimentar melhor, sim, você começa a dormir melhor. Isso é um hábito angular. Você começou um hábito de malhar e esse hábito te levou a outros bons hábitos. Quando você faz isso com suas receitas e despesas, quando você começa a controlar suas receitas e despesas, você vai para outros hábitos também. Você vai gastar com consciência e você vai começar a poupar o seu dinheiro. Você vai começar a dar importância aos seus gastos. Mas para isso você tem que criar esse hábito. E esse hábito é um pouco chato. Geralmente a pessoa começa 1 mês, segundo 2 meses, 3 meses. Acho que todo mundo um dia já começou a tentar controlar, mas não conseguiu dar sequência. E essa sequência, depois que você quebra essa parede, que eu digo assim, depois que você consegue arrebentar as paredes, aí você começa a criar o hábito de poupança, de investimento. E quando você começa a investir, é mais legal ainda, porque você começa a ver o seu dinheiro crescendo, você dá muita importância, você faz questão de poupar. Aí você começa a poupar. Quando você começa a poupar, por qualquer ideia, você procura um planejador financeiro. E o planejador financeiro vai ensinar você a se organizar financeiramente para realizar os seus objetivos. Né? Exatamente. Tem até um paradigma que, quando eu vou conversar com alguém que diz que não entende nada de bolsa, mas de mercado financeiro, eu não consigo entender nada disso, eu não sei o que é uma renda fixa, por exemplo. Mas é porque, me corrija se eu estiver errado, tem 2 tipos de comportamento nesse quesito, né, do ser humano. A pessoa que ela ou está endividada ou ela é endividada. Ou uma pessoa que é endividada, ela vai sempre se perpetuar nesse endividamento. Porque muitos dizem que uma pessoa sempre endividado, uma pessoa uma vez endividada, sempre endividado pela bola de neve. Uhum. Então, para quebrar esse paradigma, quebrar esse hábito de endividamento, o caminho mais correto é você poupar e você saber para onde está indo suas despesas. Uhum.
É importante assim, existe o estar endividado e o ser endividado. Né? O estar endividado, às vezes acontece aconteceu um imprevisto, eu não tinha uma reserva, tive que utilizar, bati o carro, tive que pagar o sinistro do carro, o sinistro acabou atrapalhando ali a minha despesa. Isso acontece com a maioria dos brasileiros, né? Que a pessoa que ela vive, ela tem ali o gasto dela baseado no que ela ganha. Não quer dizer que ela é uma pessoa endividada. Ela se endividou em determinado momento e ela precisa ali de uns 3, 4, 5, 6 meses para até parcelar e depois sair desse endividamento. Agora a pessoa que é endividada, isso é diferente, ela precisa buscar uma ajuda, né? Ela precisa de um conselheiro, precisa ter ali alguém que possa apoiar ela emocionalmente. Eu acho que é uma questão mais emocional, que aí a gente vai entrar, a gente gasta 2 horas aqui falando, mas assim, essa pessoa ela precisa, né? Porque eu considero assim, você precisa ter um conselheiro em áreas que você não estudou, né? Por exemplo, se eu for para academia, eu posso ir para academia, posso. Tá lá o exercício, eu posso buscar na internet o que eu devo fazer, eu vou lá fazer o movimento lá e eu tenho certeza que, por eu não estar com um personal ao meu lado, eu estou errando em alguns pontos. Uma coisa ou outra você peca. O personal ao meu lado, ele vai garantir o quê? Que eu tenha uma boa performance. Para isso, é em todas as áreas da vida. Se você quer fazer uma dieta, procura um nutricionista. Tem a dieta na internet? Tem, mas procura um nutricionista, você vai ter um resultado melhor. Com isso, com endividamento, com saídas de dívidas, você também precisa de um profissional. Bacana. E então, você pode me dizer que esse é o primeiro pilar do planejamento financeiro, saber para onde está, obviamente para quem não tem já capacidade de poupança. Então, o primeiro pilar seria identificar para onde vai as receitas, né, as despesas. E se eu quiser, sei lá, viajar, mas de forma planejada, entra nesse primeiro pilar? Não, perfeito. Esse é o segundo passo, tá? Então, o que a gente comentou foi um passo anterior ao planejamento financeiro, né? Para você se planejar, você tem que estar organizado, perfeito? Me organizei. O que eu quero fazer? Eu quero viajar, eu quero pensar na minha aposentadoria, eu quero realizar objetivos. Primeira parte, existem 3 pilares, que são os pilares, a filosofia que a gente utiliza aqui na Rio Claro, que são 3 pilares. O primeiro pilar é a segurança, o segundo pilar é a qualidade de vida e o terceiro pilar é a independência financeira. Qual que é o primeiro pilar? O primeiro pilar é da segurança. Tá? A viagem vai entrar no segundo, que é a qualidade de vida, mas o primeiro é a segurança. Para você tomar a decisão de fazer um investimento, para você tomar a decisão de comprar um carro, de comprar uma casa, de fazer uma viagem, você tem que ter uma segurança de que se algum imprevisto acontecer, você não vai deixar de fazer viagem, você não vai deixar de comprar o carro, não vai deixar de fazer o imóvel. Então, a segurança, ela entra como o primeiro pilar. O que é o pilar da segurança? Eu preciso ter uma reserva de emergência bem dimensionada, né? Para quem é servidor público, que tem uma renda fixa, ali, estável, né? Essa pessoa ela pode ter ali 3 meses de despesas guardadas, né? Isso seria a recomendação para quem é servidor público. Para quem é autônomo, para quem tem um negócio, para quem é funcionário, 6 meses é a recomendação para uma reserva de emergência no pilar da segurança. Além disso, se você tem dependentes, você precisa estar protegido, né? Se algo acontece com você é a principal fonte de renda de casa, qual que é o impacto se você venha a faltar ou você perca seu emprego sobre os seus dependentes? Então tudo isso você precisa estar programado. Por quê? Realizei um investimento aqui e aconteceu algum imprevisto, eu vou acabar tendo que tirar o dinheiro do meu investimento para suprir um outro ponto. Eu digo que o pilar da segurança é o mais fácil de você conseguir estruturar, tá? Mas ali estão 80% dos problemas. Se você não tiver esse pilar bem definido, você vai ter um impacto no teu planejamento. A probabilidade, se algo der errado, todos que dependem de você também sofrer as consequências é muito grande. Isso que você falou me lembra ao podcast anterior com a professora Tatiana. Quem ouviu vai conseguir assimilar. Ela é de uma cidade pequena de Minas Gerais e culturalmente a cidade tem pessoas que vão para o exterior, vão para os Estados Unidos.
E se não foi o primeiro impacto da crise econômica aqui no Brasil, foi da cidade onde ela nasceu. Porque como tem muitas pessoas que moravam lá, que trabalhavam lá e sustentavam aqui no Brasil a sua família, quando ele lá nos Estados Unidos deixou de ser a principal renda da família, todos da cidade começaram a sofrer o efeito cascata. É bem interessante, porque quando você consegue conciliar a segurança com o seu padrão de vida atual e se algo de errado acontecer, você não deixar que desmorone de uma vez, você tem como segurar ali de uma certa forma, você tem a noção, e aí o que você falou, dá gosto de você se planejar, porque você vai ver o seu dinheiro rendendo de alguma forma, e se algo de muito ruim acontecer, você não acontece algo drasticamente, né, que impacta muito forte na vida de quem também depende de você. Então esse é o primeiro pilar. Perfeito. Assim, só para dar um exemplo assim, eu falo de segurança, eu falo de reserva, e o outro ponto que eu falo é seguro. Cara, você precisa ter seguro, você precisa ter seguro de vida, você precisa ter seguro de invalidez, você precisa, isso é importante. Né? O brasileiro, ele compra o carro, a primeira coisa que ele faz na concessionária mesmo é colocar um seguro no carro. Tá? Por quê? Se bater, ele não quer ter prejuízo. Ele fala assim, eu pago ali a franquia e vou ele protege o carro, que é um bem que vai depreciando, né? Vai diminuindo o valor e vai perdendo o valor de mercado, mas quando falam em seguro para ele fala, não. Ele é a fonte da receita. Né? Ele é a máquina que imprime dinheiro para comprar o carro. Exatamente. Ok? Então, assim, se algo acontece com ele não tem proteção, mas o carro tem. Entendeu? Então, assim, você tem que estar protegido. Você é a máquina de fazer dinheiro. Então, você vai ter a qualidade de vida, vai ter a tua independência financeira lá na frente. Você faz tudo isso. Entendeu? Então, você protege o carro, mas não te protege. Você tem que se proteger. Eu deixo o carro para lá. Eu tenho que me proteger. Né? Porque, assim, não quero deixar dinheiro para ninguém. As pessoas pensam assim, né? Seguro de vida atrai morte. Não. Tem gente que, por exemplo, parece, tem gente que pensa dessa forma. Mas se eu não quero deixar dinheiro para ninguém, eu tenho que ter um seguro pessoal, né? Porque se algo acontece comigo... Deixar a pólice lá no fundo da gaveta virado de cabeça para baixo. Se algo acontece comigo e eu não venho a falecer, eu quero ter um seguro de invalidez, porque eu não quero voltar para casa dos meus pais e ser dependente deles. Então você precisa de seguro para todas as áreas. Sim. E aí para a viagem, obviamente, como é o segundo passo, né? Não só para a viagem, o que mais se enquadra no segundo pilar? Perfeito. De depois que você estruturou toda a sua parte de segurança, vem o segundo pilar, que é o pilar mais tranquilo de você realizar, claro, dentro do teu orçamento. Né? Às vezes você vai falar assim, eu quero comprar uma casa de R$1 milhão. Quanto você tem? Não, hoje eu não tenho nada. Quanto você poupa? Eu poupo R$500. Você quer fazer isso em quanto tempo? Em 3 anos. Não dá. Então assim, você tem que tem que ter o teu gasto e a tua qualidade de vida no teu padrão. Né? Então assim, a qualidade de vida são todos os objetivos que vão te levar ali prazer, e é onde você vai gastar a maior parte do seu dinheiro. São suas viagens, teu gasto com roupa, teu gasto com carro, com a troca do carro, com a compra do imóvel, a troca do imóvel, a compra do barco. Tudo isso se encaixa em qualidade de vida. É o que você quer realizar, o que você quer ter aqui. E para isso você precisa se programar. Se você, comprei um carro agora, eu vou trocar de carro daqui a 5 anos, imagina que você troca de carro a cada 4 anos. Você comprou o carro agora, já faz a sua reserva para você ir guardando dinheiro para trocar seu carro. Eu vou fazer uma viagem, eu quero fazer uma viagem internacional por ano, eu quero viajar a cada 2 anos para fora do Brasil. Você pode direcionar uma aplicação para você colocando mensalmente o valor daquela viagem. No momento que você chegar, você já tem quase tudo ali organizado, falta um pouco dos detalhes. Né? O planejamento ele é importante para todas as áreas da sua vida, seja o gasto que for, você tem ali como se organizar. Então o planejador financeiro vai te dar dica de onde você vai acumular, como você pode otimizar esse tipo de gasto, tudo isso no pilar da qualidade de vida, que é o pilar que entra toda essa questão, educação dos filhos, minha educação, tudo isso vai estar no pilar da qualidade de vida. O que eu falo que é o mais tranquilo? E ele não vai te levar, ele não vai te dar nenhum prejuízo, porque assim, você tem que ter consciência que se algum imprevisto aconteceu, estou com carro, aconteceu imprevisto, vende carro, estou com imóvel, vende imóvel, tudo isso. Essa é a parte mais tranquila
de você movimentar. Agora, se você não consegue se livrar tão fácil de um impacto na área da segurança, por exemplo, se você não tem uma segurança bem definida, na qualidade de vida não, é diferente. Você consegue se organizar. Tem que ter organização para isso. Mensurar como eu quero realizar o objetivo. Eu recomendo um modelo chamado SMART, né? SMART mesmo, bota ele ao contrário, você vai seguir SMART. O que significa? O objetivo ele tem que ser específico. Né? Eu tenho que colocar no papel qual é o meu objetivo. Eu tenho que saber quanto ele custa, se ele é relevante ou não. Tá? O que é o SMART? SMART vai ser de específico, tá? O S de específico. O que é específico? Eu quero comprar uma casa. Qual que é o valor dessa casa? 500 mil. 500 mil eu quero comprar um imóvel. Ok? 500 mil. Mensurável, que é o 500 mil. Né? Agora, o objetivo ele é relevante? É relevante. Tá? Em quanto tempo eu quero comprar um imóvel? Daqui a 10 anos. Ok. Você vai mensurar tudo isso, você vai definir. Então eu quero um imóvel que custa 500 mil, tá? Eu vou comprar ele daqui a 10 anos. Ok. Você mensurou o seu objetivo. Agora você sabe o quanto depois você mensurou, você vai medir o quanto você precisa poupar, tá bom? A gente está falando de objetivo da segurança, tá? E depois que a gente entende isso, a gente vai recomendar para você onde você vai abrir sua conta de investimento, qual tipo de aplicação você deve fazer para realizar esse objetivo. É um objetivo a longo prazo, então você vai aplicar seu dinheiro aqui, vai abrir conta na instituição X, você vai seguir essa estratégia de investimento. Esse é o pilar da qualidade de vida. E posteriormente, que eu acredito que seja o mais demandado, por isso que culturalmente a Bolsa de Valores, o mercado financeiro, ele tende a acontecer muitas frustrações por quem nele está. Porque o pilar da independência financeira é quando você esquece todos esses dois e aí você quer ficar rico rápido. Então, se eu quiser ser um rei do camarote um dia, como é que eu tenho que fazer? Beleza. O legal da independência financeira é que a gente tem muito tempo para acumular. Claro que você se planejando. Né? É um pilar muito delicado, principalmente quando a gente fala hoje sobre... A gente fala aqui num termo mais de mercado financeiro, de independência financeira, mas a gente colocar no ponto que falar assim, gente, eu quero desacelerar profissionalmente, eu quero me aposentar. E hoje a aposentadoria é um tema muito delicado. Sim. É um tema muito delicado, reforma ou não e tal. Por isso que eu parto do princípio de que eu vou fazer minha independência financeira. Tá? A gente utiliza diversos tipos de ferramentas para acumular dinheiro a longo prazo, porque eu penso assim, a longo prazo. E você tem que começar cedo a ter independência financeira. Porque não adianta você chegar com 65 anos e falar assim, olha, procurar um planejador financeiro, eu quero me aposentar daqui a 5 anos. Tá? Quanto você guardou? Nada. Isso é muito difícil, entendeu? A pessoa não conseguir se aposentar. Agora, quando você tem 15, 20, 30 anos para acumular, que é o meu caso, eu tenho bastante tempo para acumular, o esforço que eu tenho que fazer hoje é muito pequeno. Eu comparo a tua trajetória para atingir uma independência financeira como se fosse uma maratona. Né? Você sabe como funciona a maratona? Como que funciona? Maratona é o seguinte, são 42 km, 195 metros. Eu já corri uma maratona. Eu sei o quanto é difícil correr uma maratona. Imagino. Agora, por que eu comparo com a maratona? Porque eu corri a maratona em 4 horas e 20 e poucos minutos, tá? 4 horas e 22 minutos, mais ou menos. Foi o que eu corri a maratona. O campeão correu em 2 horas e 16 minutos. O cara ganhou a maratona, correu em 2 horas e 16. Então eu sei que é possível alguém correr uma maratona em 2 horas e 16 minutos. Até 15. Tá? E eu consigo correr uma maratona em 4 horas e 22 minutos. Ok. Nós dois atingimos o objetivo final. Agora, você concorda comigo que uma pessoa poderia correr a maratona em 24 horas? Com certeza. Tranquilo, caminhando. Né? Agora, ela consegue correr uma maratona em meia hora? Pouco provável. Perfeito. E o esforço que o cara teve que fazer para bater o recorde mundial lá em Berlim, que ele correu em 2 horas e 4 minutos. O esforço dele teve que ser muito grande. A maioria das pessoas não conseguem ter esse esforço, porque elas já estão numa idade muito avançada e não conseguem dar esse plano. Agora, como eu tenho muito tempo
para correr, eu consigo correr em 4 horas, consigo correr em 10 horas, consigo correr em 24 horas. Isso é independência financeira. Quanto mais tempo, menos esforço você precisa. Agora, se você quiser correr num tempo muito apertado, o teu esforço vai ter que ser de um atleta muito profissional. Tá? O que é mais fácil? Com menos esforço. Com menos esforço. Caminhando. Então, assim, quando a gente tem muito tempo para acumular, nosso esforço hoje ele é pequeno. Então, assim, todo mundo precisa já começar a pensar na independência financeira. Você tem que alinhar os 3 pilares ao mesmo tempo. Eu tenho que ter minha segurança, não vou deixar de errar, não vou abrir mão da minha qualidade de vida e eu tenho que pensar na minha independência financeira. Porque a minha independência financeira, Michael, é a minha qualidade de vida lá na frente. E eu não vou querer abrir mão da minha qualidade de vida. Eu imagino que no momento em que eu for desacelerar profissionalmente, tenho certeza que eu não vou me aposentar, mas eu vou querer desacelerar profissionalmente. No momento que eu vou desacelerar profissionalmente, eu não quero perder qualidade de vida. Sim. Eu quero ganhar qualidade de vida. Eu quero poder viajar, eu quero poder realizar vários objetivos que eu nunca pensei ainda, mas eu sei que eu vou ter. Eu tenho minha família, eu vou querer curtir. E eu vou aumentar a minha qualidade de vida, eu não vou diminuir. Sim. Só que o que acontece hoje? As pessoas diminuem a qualidade de vida delas. A maioria dos brasileiros que se aposentam voltam a ser dependentes dos filhos. Voltam a ser dependentes dos filhos, com um número muito pequeno de pessoas que conseguiram se aposentar e se aposentar com qualidade de vida. O sistema previdenciário, se eu não me engano, é mais ou menos dessa forma, né? Parece que eu tenho que trabalhar para pagar a aposentadoria do meu pai. Isso da forma estrutural de como é hoje. Mas enfim, não entra ao mérito do nosso podcast. Então, se a gente passou por esses 3 pilares, né, por fim, para a gente finalizar aqui, qual dica você deixa para quem já tem capacidade de poupança e para quem pretende adquirir a capacidade de poupança? Perfeito. Para quem pretende começar, para quem pretende adquirir a capacidade de poupança, primeira coisa, ferramentas, né? Existem algumas ferramentas disponíveis. Posso falar das ferramentas aqui? Com certeza. Existem ferramentas disponíveis gratuitamente, Guia Bolso, Minhas Economias, são 2 ferramentas que eu gosto muito, tá? Comecei com essas ferramentas lá no início, hoje eu já tenho uma planilha própria, eu mesmo criei, fui me adaptando. Depois que você cria o hábito, você mesmo monta a tua forma de concentrar ali os teus gastos e as despesas dos teus objetivos, tá? Então essas ferramentas são interessantes. Para quem não tem acesso a essas ferramentas, você vai no caderno mesmo, você vai colocar ponto a ponto, vai colocar, olha, então o que é despesa de casa, o que é despesa com transporte, o que é despesa com saúde, tudo isso, e os outros, né? Só que os outros eles não podem ser um gasto maior. Tem pessoas que falam assim, o gasto, eu ganho 10 mil, custo fixo é 3 e os outros? Não, os outros é 7. Tá, mas quem vai nos outros? Não, é o que eu não coloquei categoria, são outros. Então esses outros, com essa diferença não pode existir. Então, assim, primeiro buscar uma ferramenta que possa te ajudar a entender para onde vai o seu dinheiro, tá? Para quem já poupa, agora é o teu momento de entrar no mercado, de poder conhecer algo que vai poder alavancar os teus ganhos, mas vai poder ter um rendimento mais interessante. Então, assim, a dica que eu dou hoje é: sai dos bancos. Sai dos bancos. Existem corretoras, existem profissionais que vão poder te auxiliar, né? Você encontrar maneiras mais eficientes de você poder investir com a mesma segurança, que o banco ele te traz uma falsa segurança hoje, né, de que meu investimento ele está bem guardado aqui na instituição que tem mais de 150 anos, 200 anos. Não, isso não existe, cara. Vamos lá, deixa eu te explicar, senta com o planejador financeiro, conversa com o pessoal da Investidora SA, conversa com o pessoal da Rio Claro, que esse pessoal ele vai abrir tua mente. Ele vai abrir tua mente e mostrar que você tem segurança, que você tem diversificação, que você tem acesso a investimentos qualificados, né? Você pode se tornar um investidor qualificado, você vai ter acesso a plataformas que não estão na publicidade, não estão em massa, mas assim, vão te ajudar a ter maiores retornos, né? E você vai conseguir realizar os seus objetivos, que é o mais importante. Então, assim, a minha dica é: sai dos bancos, e organize o teu planejamento financeiro em 3 pilares. Lembrando, segurança, qualidade de vida e independência financeira. Anota aí, viu, galera? Bom, Eduardo, muito obrigado por aceitar o convite. Tô até emocionado com o que você tem falado, porque vai te ajudar
você pode ter certeza, viu, nossos ouvintes, caro telespec. E assim, muito obrigado por aceitar esse convite, Eduardo. Eu que agradeço, queria desejar um abraço aí para todos, tá? Parabéns mais uma vez pelo trabalho e conte comigo, estou sempre à disposição para poder falar sobre planejamento financeiro. Agradeço mais uma vez o convite, um abraço a todos. Muito obrigado, tchau, tchau, galera. Valeu, até a próxima.